canal Abelhas Bioma Caatinga. Sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. Jornal do ABC número 152. Eu já tratei desse tema inclusive nesse quadro, mas também em outros vídeos que tenho tratado a questão do mel. E foi uma discussão que foi a semana passada, estava discutindo com um criatura aqui de Petrolina e falando a questão do mel, aí eu fui bem sincero. Eu digo, olha, hoje se eu quiser falar com qualquer autoridade política no Brasil, que exerce cargo, o vereador, ao cargo mais alto, que é da presidência da República, não é tão fácil, mas eu consigo, porque eu tenho caminhos, conheço pessoas que posso chegar até essas pessoas. Eu digo, por outro lado, eu não quero me aproximar de nenhuma dessas pessoas que é como se ficasse devendo favor. Vou pegar exemplo, Petrolina. Petrolina, quem manda dita as regras de Petrolina em termos políticos, em outras questões não. A família Coelho, toda? Não, parte da família Coelho, mas é assim que funciona. É a família que já teve senadores por muito tempo, já teve deputados estaduais, federais, prefeito municipal aqui da cidade e cidade circunvizinha, uma série de políticos. Eu digo, eu não quero, eu trato eles todos bem, inclusive sou servidor voluntário do TRE, que está subordinado ao TSE. No dia das eleições, já faz uma década e meia que eu faço isso, e já fazia mais quando eu estava no Rio de Janeiro. Então já é uma coisa, já é uma prática. Ele chega lá, na sessão, fala comigo, eu respeito e trato educadamente, mas não quero aproximação. Porque foi a questão exatamente onde eu vou pontuar. O que acontece? O Brasil aumentou nas últimas décadas, ou numa década, a sua produção de mel. Essa produção de mel tem alguns fatos, são históricos que tem que relatar aqui. Até o início da década de 1960 e até um pouquinho mais, e até o final, a produção de mel no Brasil não passava de 2.000 toneladas. Isso é fato. E quando começou a aumentar? E por que, quando e como começou a aumentar? Quando o presidente da República, que não me interessa, já disse isso aqui, não interessa, não gosto de história, aqui não é querer me anojentar com os historiadores, não, mas a história só é contada da maneira que interessa, só de heróis, de vencedores, e nunca conta os fatos como eles são. Na maioria são omitidos. Isso é fato. Então, contratou ou quer, não estava em busca de emprego, ele estava recebendo, que era um cientista, um trabalhador intelectual, altamente intelectual, para transformar o Brasil numa potência produtora de mel. Simples assim, como eu estou falando. O que era um grande geneticista de insetos, foi na África, pegou lá princesas de uma espécie africana que é a Apis mellifera scutellata, trouxe para o Brasil de maneira controlada, colocou essas princesas para copular com zangões de espécies europeias, entre elas estava a Apis mellifera Apis mellifera linguística, Apis mellifera acra de Cáucaso, Apis mellifera iberiensis, entre outras, sei que eram 5, as europeias. Obtendo esse resultado do cruzamento, esses híbridos, no início era híbrido, duas espécies, ele mantinha em caixas controladas com uma tela redutora, pensar uma tela que só atravessava essa tela mesmo para o campo e de volta ao campo, para dentro das caixas, a caixa Langstroth, as caixas tipo a caixa Langstroth, só passava operárias, não permitia a passagem nem de zangões, muito menos de princesas ou rainhas. Em 1957, um curioso estava lá, tem algumas histórias, mas eu sou mais da história de um professor lá da Universidade Federal de Uberlândia, e foi também aluno do que é amigo, etc. Tirou as telas de retenção, digo isso, de retenção total, de exclusão de rainha e zangões, princesas também. As abelhas se soltaram. Em 1960 ela já estava migratória, aí cruzou todo mundo. Os que ele tinha lá controlado, tudo controlado. Isso foi lá em Rio Claro, na Universidade Estadual de São Paulo, Unesp.
na cidade do interior paulista, Rio Claro. Ela estava no Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1960. Já tinha atingido a região norte do Brasil. No final da década de 1970, década de 1980, início já estava na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, atravessado e muito migratório. O que acontece? O Brasil começou a produzir muito. Ultimamente, em uma década, produzia 44 mil toneladas de mel por ano. Nos últimos tempos, ela está produzindo 55, 56 mil toneladas. O que acontece? O Brasil não tem cultura de consumo de mel. Porque qual é a nossa cultura? O mel é guardado no armário, num local, numa geladeira, para ser usado como medicamento. É meizinha medicamento. É assim que funciona. Não está na mesa do brasileiro. Até porque, eu vou relatar aqui, essa é a realidade. Nós não temos esse costume. Chego na casa de apicultor, como já foi o caso, trazer doce, feito com açúcar, bolo, pão, torta, tudo, poder usar o mel. E principalmente o café está cheio, está uma verdadeira garapa de açúcar. Fato que ainda, por sorte, tem bem pouquinho, ainda tem um pouco d'água, porque ele estava quente, não era o caso. A pessoa disse que ia ficar fraco, mesmo assim ainda foi um melaço. Um melado para consumir aquilo ali foi difícil, desceu a força, a pulso. Então nós não temos esse hábito. O que acontece? Desde que nós produzimos, entendendo por quê. A nossa consumo per capita é de 60 gramas por pessoa. 60 gramas por ano consumimos. Essa é a média. O Brasil exporta muito. Por exemplo, no ano 2022, a queda na exportação foi de quase 30%. Logo, o Brasil não consome nem 1/5 da sua produção, isso é fato, consome 1/6 do que produz, isso é o consumo interno. Esse mel fica retido, caindo 30%, fica retido, o preço vai lá embaixo. Então tem uma série de coisas. Aí vem a questão, e por que não é incluído? O PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, já inclui os governos municipais, estaduais, eles podem comprar uma quantidade de mel. Mesmo assim, quantas vezes eu vi mel em merenda escolar? Eu trabalhei em quase 30 escolas, entre municipais, estaduais, de estados, trabalhei em 4 estados, na ordem alfabética. Bahia, Ceará, não foi assim no início. E Pernambuco. Dentro desses 3, e quase trabalhei dentro do estado do Piauí, que eu trabalhei na divisa, logo eu recebi alunos do Piauí. Então vamos pensar que lecionei para 4 estados brasileiros, da federação dos seus 26. Quantas vezes eu vi mel na merenda escolar? Se eu contar nos dedos, sobra dedo só da mão esquerda, para vocês terem uma ideia. Então, apesar de comprar, a distribuição é pontual para algumas escolas, uma vez ou outra, até os nutricionistas, tem que ser aqui bem categórico, bem específico, até os nutricionistas e abaixo do nutricionista, os merendeiros, aqueles funcionários que ficam lá nas cantinas das escolas. Eles não sabem praticamente nada com o preparo do mel. Eles dão para as crianças aquele sachêzinho, lá entrega para a criança corta no dente, alguns gostam, outros não. É assim, ou seja, é uma coisa tão pequena, diferente. Aí você diz, o que acontece? Contrário ao caso da Alemanha. Na Alemanha, o consumo per capita é de mais de 2 kg de mel atualmente. Cada alemão consome mais de 2 kg de mel por ano. Eles produzem 1/5 desse que ele consome, eles precisam importar. Eles lá importam, nós poderíamos ser um exportador em potencial. Tem mais outro agravante. Não querendo falar mal, mas é a realidade. Em todo o submédio do São Francisco, usa-se muito veneno na fruticultura irrigada. Em outros locais também. As abelhas que são criadas, o sul do Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul é o maior produtor, as abelhas que são criadas naquele estado podem ser rastreadas com veneno. O mel, num exame, numa análise química, pode acontecer de encontrar o veneno. Isso já aconteceu. Lembra de uma coisa que aconteceu agora
final do ano passado, encontrei um cidadão que é técnico, até do Ceará, lá do parte central, meio central, acho que ainda pertence ao sul do Ceará, mas junto ao centro do estado. É técnico agrícola aqui em Petrolina. Ele falou que o patrão dele tinha mais de 2.000 quilos de mel para vender, mas não conseguia estar no mercado, porque o mel, se for para análise, acontece que ele coletou dentro de plantações, esse mel vai ter a presença de alguns venenos que são utilizados. Um ou outro pode ser rastreado. Então, isso mostra tudo como está a nossa questão do mel. Então, transformar esse produto num produto viável para o apicultor vender, o Brasil passar a consumir mel como consome outro produto, é uma questão, a tarefa que não é fácil. Como é que o pessoal acha que o preço é alto? Não. Segundo, que é medicamento. Ou primeiro que é medicamento, segundo que acha preço alto. Isso é fato. Então, desta maneira, prejudica toda a cadeia produtiva e não tendo maneira de exportar lá os outros países, as outras nações não importando esse mel, diminuindo a importação, a nossa retenção do produto aumenta de maneira significativa porque não há consumo. Então essa é uma problemática justamente porque nós não conhecemos o mel. Conhecemos de ouvir falar uma coisa ou outra, mas consumir, está na mesa do brasileiro, isso não acontece. Acontece qualquer outro produto, refrigerante, um monte de coisa, não estou aqui. E só para um termo de informação. Outro dia eu vi uma crítica dizendo que um advogado ia entrar com uma ação contra um produto que estava colocado nas prateleiras, que dizia que era mel, mas era um mel que só tinha a essência do mel, etc. Sabe por que ele não consegue nada? Porque está lá, como passou pela Anvisa, passou pelos sistemas todos. Porque o mel diz, esse mel, teoricamente, mel falsificado, não é falsificado nesse caso, é alimento, vamos tratar dessa maneira, alimento processado, está lá a informação técnica do que tem, que não é o mel de abelhas, é um melaço, é uma coisa qualquer, uma mistura de, principalmente eu acredito que eles fizeram ali com o melaço de milho, esse tem outro nomezinho técnico que se chama do milho, de fato, xarope de milho. Garanto que eles fizeram com xarope de milho ou de outro, retirando de outra planta e vendem, dizendo que pode ser usado em iogurte, usado em outros produtos que levam mel, mas tem a informação técnica, o cara vai fazer o quê? Quantos produtos tem nas prateleiras processados que não deveríamos consumir? Está lá, vai poder tirar? Vai conseguir tirar? Não. As pessoas que têm um nível de esclarecimento, de conhecimento, podem optar ou não em consumir aquele determinado produto. Mas não consegue porque está autorizado e o cara não está cometendo crime, porque ele processou o tal alimento, chamou de mel e está lá com as informações técnicas, então ele não está mentindo nada, ele não está escondendo nada e não vai poder tirar, ele vai competir porque é mais barato e as pessoas vão comprar, acabar comprando até porque tem um desenho, tem uma atração maior, ou seja, mexe mais com os nossos sentidos e o cara compra, simples assim. Por isso está essa questão aí que vocês estão vendo. Vai mudar? Não acredito. Vai mudar isso. É uma questão de mudança de cultura. Uma cultura se não muda da noite para o dia, do dia para a noite. É muito difícil. Tá bom? Deixa por aqui.